de Abraão. João 8:56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Glória a Deus. Irmãos, teve um dia que Abraão já com sua vitória, com seu milagre na sua vida, onde Isaac, seu primeiro filho primogênito, tinha nascido. E Abraão, irmãos, ele costumava muito fazer holocausto e sacrifício a Deus. Quase todos os dias Abraão oferecia sacrifícios e holocaustos a Deus. Chegou um momento do dia dele, ele teve o seu filho Isaac. Dependendo desse dia, quando que Abraão teve esse filho, irmãos, Abraão ele veio a esquecer-se um pouco de Deus. Nós, nas nossas vidas, somos assim. Às vezes a bênção vem tão grande nas nossas vidas, que quando muitas pessoas, e eu conheço muitas, que vêm à igreja, aceita Jesus, se batiza, e a pessoa ela é muito abençoada, irmãos. Mas chega um dia que o mundo é muito gostoso para ela, e ela afasta da igreja, afasta dos irmãos, e teve uma bênção muito maravilhosa na sua vida, uma bênção da cura, uma porta de emprego, não sei qual bênção foi. A pessoa afasta da igreja, afasta dos irmãos e volta para o mundo, sabendo que Deus, o Todo-Poderoso, fez um milagre na vida dela. E esse dia, irmãos, Deus chegou diante de Abraão, e Abraão ouviu uma grande voz. E essa voz, ela iria fazer um teste com Abraão. E nós sabemos que nós, irmãos, também, Deus também faz teste com cada um de nós. Às vezes Deus faz um teste tão pequeno na nossa vida, e às vezes o irmão, a irmã, o jovem não passa do teste. Mas nós devemos pedir sabedoria a Deus, sabedoria dos altos céus a Deus. E quando vier a provação, irmãos, quando vier a luta, nós não devemos desanimar, sim, perseverar até o fim. Quando a luta vier, o problema vier, irmãos, aí que nós devemos mais estar na presença desse Deus maravilhoso. Amém. Porque a Ele a glória, a honra, o louvor é dado somente ao nosso Deus. E Deus, irmãos, ali um dia no céu, Deus, irmãos, com o seu filho do lado dele, ele pediu para Jesus: vai até a terra, e ali na terra você vai ter que morrer por toda a humanidade. Deus fez isso, Jesus obedeceu, veio a essa terra, morreu naquela cruz por cada um de nós. E às vezes, irmãos, o que nós fazemos é muito pouco para que chegue aos céus e ao trono de Deus. Porque o que Deus fez, porque o que Jesus Cristo fez por nós, irmãos, é maior que tudo. Ele derramou a sua última gota de sangue naquela cruz por amor de cada um de nós. Deixou o céu, deixou tudo, deixou estar do lado de Deus, seu Pai, para vir aqui nessa terra morrer por cada um de nós. Deus não sabia que a humanidade estava perecendo e não tinha salvação, mas Jesus Cristo, com seu sangue precioso, ele derramando naquela cruz, hoje nós podemos ter a salvação de graça. De graça. E Abraão ouviu uma grande voz de Deus: Abraão, pegue o seu único filho, a quem tu amaste, Abraão, leve-na no monte Moriá, Abraão, e ali você vai sacrificar e fazer holocausto para mim, Abraão.
E esse, irmão, foi um dia muito difícil para Abraão. Teve outros dias maiores, mais difíceis na vida de Abraão, quando tem também na vida de cada um de nós. Dias difíceis, dias que vem o problema na nossa vida, a maldade do homem, quando o homem fala mal da gente, quando o homem procura nos desanimar, querer tirar da presença de Deus. Mas nós sabemos que Deus é poderoso na nossa vida. E Abraão, meus irmãos, ele passou esse dia difícil na vida dele. Um dia que foi muito difícil para ele, porque ele tinha que obedecer a Deus. Deus falou com ele. No terceiro dia, irmãos, a palavra de Deus fala que no terceiro dia, numa noite de madrugada, sem saber que a sua mulher, Sara, soubesse, ele sai de mansinho, quietinho, de madrugada, sem sua mulher saber. Ele estaria levando seu filho Isaque para a morte em sacrifício. Abraão, ele pega o punhal, ele pega o fogo, pega os seus 2 moços, pega o seu jumentinho. Se os irmãos foram ver ali em Gênesis 22, irmãos, jumentinho, fogo, 2 moços, os gravetos que Abraão, quando pediu seus 2 servos pegar, 2 servos ali, um cordeiro, vem a ver certinho, irmãos, um acontecimento certinho ali na vida de Jesus Cristo, onde aconteceu tudo isso com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E ele pega todas essas coisas, irmãos, chama os seus 2 moços, seus 2 servos, e de madrugada, bem quieto, eles vão levando Isaque, seu filho único, para o monte de Moriá. E chegando nesse monte, irmãos, o monte de Moriá, Abraão, ele fala para os seus 2 moços ali no pé do monte: fiquem vocês 2 aqui, eu vou subir para o monte, e ali vou adorar a Deus, e volto para vós. A fé de Abraão, a fé que Deus pede para cada um de nós, quando nós viemos a pedir qualquer coisa para Deus, temos que ter fé. Fé e as coisas que não nos vemos, mas cremos. E Abraão teve essa fé, irmãos, sabendo que ele subiu naquele monte, assim como Deus deu um filho para ele, onde ele tinha mais de 100 anos de idade, com sua mulher já velha. Ele sabia que subindo no monte, se ele matasse seu filho Isaque, irmão, Deus o ressuscitaria, irmão. Ele sobe o monte, coloca os gravetos, a lenha em cima das costas do seu filho Isaque, e sobe o monte. E chegando no monte, ali Abraão prepara uma grande pedra, e nessa pedra ele pega a lenha ali em cima das costas do seu filho Isaque, coloca ao redor do altar, e o menino Isaque, olhando tudo aquilo, ele faz uma pergunta para o seu pai Abraão: pai Abraão, temos aqui a lenha, o punhal, mas pai Abraão, onde está o cordeiro? E Abraão olha bem no olho, creio que olha bem no olho do seu filho Isaque, irmãos, com a lágrima descendo, irmãos, ele diz para o seu filho Isaque: meu filho, o cordeiro Deus proverá. Deus proverá, meu filho.
naquele tempo, irmão, e naquele tempo, que hoje não se faz mais isso, Abraão, como se fosse estivesse pegando, irmãos, um cordeiro. Abraão pega o seu filho, irmãos, e amarra as mãos dele e os pés dele, como se estivesse amarrando um cordeiro. E Isaac, irmãos, já sabendo que ele era um sacrifício, o holocausto naquele momento, ele obedece o seu pai. E obedecendo o seu pai, ele deita como um cordeiro, Isaac, ali em cima daquela pedra. E deitando em cima daquela pedra o seu filho Isaac, chegou um grande momento, um momento que a Bíblia está escrita lá em Gênesis 22, um momento histórico, que até nos dias de hoje, onde há mais de 2000 anos aconteceu isso, irmãos, e hoje, nesta noite, nós estamos falando dessa palavra abençoada. Isaac deita em cima da pedra, irmãos. Abraão, irmãos, pega o seu punhal e levanta para dar o golpe final em cima de seu filho, irmãos. Quando ele vai matar o seu filho naquele momento com o seu punhal, irmãos, Abraão, ele ouve uma grande voz naquele momento, que é a voz do Todo-Poderoso, onde Deus, sabendo que Abraão estava passando por teste, onde Abraão, que amava muito a Deus, nós também devemos amar muito a Deus. Naquele momento, Abraão ali, irmãos, ele ouve essa voz do Todo-Poderoso: Abraão, não faça isso com o teu filho, Abraão. E naquele momento, Abraão, ele volta com o seu punhal para trás, não mata o seu filho, irmãos. E Abraão, naquele momento, irmãos, ele olha para trás, e olhando para trás, Deus estava provendo ali o carneiro, irmãos. Não o cordeiro, irmãos, mas o carneiro, irmãos. Porque Jesus um dia foi ali se batizar, irmãos, onde João Batista viu Jesus ao longe e disse: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Um cordeiro que foi para a cruz, irmãos, uma coroa de espinho, meteram chicote em cima do seu corpo, irmãos, maltrataram muito Jesus, e ali Jesus foi como um cordeiro, irmãos, para aquela cruz. E Deus estava mostrando para Abraão naquele momento, irmãos, e Deus estava provendo o carneiro, porque um dia Jesus Cristo vai vir, não como um cordeiro, irmãos, não como um homem que veio nesse mundo, fez os seus milagres e os levaram para aquela cruz como um cordeiro. Ele vai vir, irmãos, como um carneiro, irmãos, porque Jesus é Deus, irmãos. Jesus é todo poderoso, irmãos. Jesus é o alfa, o ômega, o começo e o fim, irmãos. Ele é o salvador do mundo, irmãos. Um dia ele vai vir, irmãos, em cima do cavalo branco, irmãos. Por que em cima do cavalo branco, irmãos? Porque naquela época todos os reis tinham um cavalo branco, somente o rei tinha um cavalo branco. E Jesus vai vir assim, e todo o olho verá. E vai ser em cima do cavalo branco, com seus olhos de tocha de fogo, e do lado da sua coxa, nas suas vestes, escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, irmão. Foi isso que aconteceu. Jesus é o carneiro. Aconteceu isso em Gênesis 22, irmãos, onde Abraão pegou o carneiro, irmãos, colocou em cima daquela pedra e fez
o sacrifício a Deus. E Deus estava lhe mostrando que Abraão não deu o seu único filho ali para morrer naquele cimo daquele altar, mas Deus daria o carneiro, o seu filho único, um dia para vir aqui na terra e morrer por cada um de nós. Jesus morreu ao terceiro dia, nele ressuscitou. Ele subiu aos céus, mas deixou hoje o Espírito Santo sobre nós, em nossas vidas. Mas um dia ele vai voltar. E quando a sua trombeta soar no finais do dia, somente os justos, os crentes, os que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, ouvirão a trombeta de Deus no dia do Apocalipse, no dia final desse mundo. Que eu e você possam escutar essa trombeta, que vai ser um piscar de olhos, que nós vamos não mais estar aqui. Vai ser muito rápido, nós vamos desaparecer daqui da terra. E hoje, o homem e a mulher, o jovem, ele tem todos os dias a igreja aberta para ele entrar dentro de uma igreja, ou lá dentro do seu quarto, levantar suas mãos e aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Muitos não querem fazer isso. Muitos não estão passando no teste das suas vidas. Muitos irmãos. Deus até está dando muita chance na vida dessas pessoas, mas muita chance. Um dia eu disse uma palavra, eu vi que quando Elias derrotou os profetas de Baal, não foi o profeta de Baal, se não me engano foi Nabucodonosor, ali do sonho de Nabucodonosor, onde Nabucodonosor ele mandou que os seus profetas ímpios, feiticeiros, irmãos, falasse o sonho de Nabucodonosor, mas nenhum profeta ímpio, nenhum feiticeiro pôde falar o sonho de Nabucodonosor. Os irmãos sabem que foi Daniel que interpretou o sonho de Nabucodonosor. E Daniel falou assim, irmãos: não mate aqueles homens, aqueles feiticeiros, que eu vou interpretar o sonho. Se Deus deu chance para aqueles feiticeiros, irmãos, Deus está dando muita chance para o homem nos dias de hoje. Porque o homem mata, rouba, o homem faz coisas horríveis nesse mundo, enganando o seu próximo, falando coisas horríveis do seu próximo, mas não acerta a sua vida, não acerta o seu coração, não quer fazer o bem. Porque o bem, quando nós fazemos bem, o bem volta para cada um de nós. Se o homem tem que fazer o mal volta para a pessoa também, é certeza absoluta. Que aquele que planta, colhe. Aquele que planta bondade, colhe bondade. Aquele que planta maldade, vai colher maldade na sua vida. Eu sei que aqui dentro dessa igreja tem um povo que só quer fazer o bem na sua vida e na vida das pessoas. Onde quando nós oramos dentro da igreja, ou oramos dentro do nosso quarto, nós não pedimos só a salvação para nós. Temos que pedir perdão do nosso pecado, pedir para Deus que nós possamos perseverar até o fim, pedir também as bênçãos e que Deus envie o Espírito Santo sobre as pessoas que nós oramos e sejam salvas por Jesus. Não devemos esquecer de nenhum de nossos familiares. E quando nós oramos para os nossos familiares, às vezes oramos até para os nossos inimigos, irmãos, as bênçãos elas vêm da nossa vida. E aí é a hora mais que nós sentimos mais a presença de Deus, e como se for o nosso irmão Donizete falou agora há pouco. Dentro da sua casa ele ficou desanimado de vir na igreja, mas o Espírito Santo está dentro dele, foi mais forte e trouxe ele para estar aqui no comando do som,
louvando e adorando esse Deus maravilhoso junto conosco. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e se alegrou. Aleluia! Essa foi a resposta, irmãos, que Jesus deu para aqueles fariseus, para aqueles sacerdotes, para aquelas pessoas que diziam seguir a Deus, mas não seguiam. E aquelas pessoas, irmãos, disseram para Jesus: Jesus, você não tem nem 50 anos e diz que conheceu Abraão? E Jesus olha para aquele povo e fala para aquele povo: antes que Abraão existisse, eu sou. E Jesus, irmãos, ele falou isso em hebraico para aquelas pessoas, dizendo e falando o nome de Deus. Em verdade eu vos digo, disse Jesus, antes que Abraão existisse, eu sou. E Abraão, irmãos, olhou para trás, onde ele viu o carneiro, e naquele momento ele se alegrou-se, porque ele viu Jesus, e a alegria dele foi muito, irmãos, muito naquela hora, porque ele viu Jesus, ele viu o Salvador do mundo, e se alegrou. E hoje, irmãos, nós estamos aqui falando de Jesus, falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se renova a cada dia em nossos corações, irmãos. Aquelas pessoas que zombaram de Jesus, falando que Jesus não conheceu Abraão, que Jesus era mentiroso, que Jesus não tinha nem 50 anos, disse que conheceu Abraão. E os irmãos sabem que Jesus, irmãos, ele é o carneiro que criou os céus e a terra e o mar, irmãos, que criou o mundo inteiro, que criou tudo para ele e por ele. Foi isso que aconteceu, irmão. Jesus na frente daqueles fariseus, sacerdotes, aquelas pessoas dizendo que ele era mentiroso. E aconteceu, irmãos, que naquele momento aquelas pessoas, irmãos, pegaram em pedras, irmãos, para pretejar o nosso mestre Jesus, irmãos. Só porque ele falou que Abraão exultou por ver o meu dia e se alegrou. Mas a hora de Jesus não era aquela hora, irmãos, de morrer e de mais ser apedrejado. Que Jesus, eu creio que naquele momento se tornou invisível diante daqueles milhares de pessoas que estavam ali na rua querendo para jogar pedra em cima dele. E Jesus começou a passar no meio deles, irmãos. E eles com as pedras na mão querendo apedrejar Jesus. Jesus passou no meio deles e eles não viram Jesus e nem conseguiram apedrejar Jesus. Porque Jesus é o Salvador do mundo. O que ele veio para fazer nessa terra, ele cumpriu. Ele cumpriu tudo. Foi inocente até aquele dia naquela cruz, aquele último minuto naquela cruz que ele estava ali. Ele foi inocente. E naquele último minuto ele até salvou o ladrão da cruz naquele momento. E hoje Jesus está aqui dentro da noite. Jesus, com o seu Espírito Santo, ele está aqui dentro, querendo salvar cada um de nós. Por isso, vamos não perder tempo, sabendo que domingo, terça, quinta-feira, nós estamos aqui. Mas Jesus, o nosso Deus, ele quer que nós estivemos continuamente na presença dele. Tem muito medo de pecar quanto aos olhos de Deus. Muito medo. Porque sei que Jesus está às portas. Ai do homem que pecar diante dos olhos do homem. E pecando diante de Deus, irmãos, o homem pode perder por um pecadinho só. Uma coisa que ele está desobedecendo a palavra de Deus, ele pode perder a sua salvação.
E às vezes é difícil. O homem fala que é difícil seguir a Bíblia, mas não é difícil para seguir a Bíblia. Difícil é o homem largar esse mundo. O inimigo está aí no mundo fazendo maravilhas na vida do homem, até dando tudo para o homem, para tirar o homem da presença de Deus, tirar a pessoa da igreja, mostrando para ele que o mundo é melhor, mas esse mundo é passageiro. As coisas de Deus são eternas. E aqui hoje está um povo, o último culto de 2025 do Evangelho, fazendo o último culto, mostrando para Deus, e é a certeza, que esse ano nós passamos no teste, estamos perseverando. No ano de 2026, vamos